Olá, muito bem-vindo novamente aqui no nosso canal com o professor Luiz Carlos. Hoje vamos mais uma aula aqui do 7º ano, hoje nossa aula de número 16. Mas antes vamos fazer uma correção da atividade 15, que foi sobre raiz quadrada exata, no caso de números racionais. E a nossa aula de hoje será de geometria. Vamos trabalhar retas paralelas e uma reta transversal. Principalmente a parte relacionada a ângulos, a correspondência entre ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal. E agora vamos partir para a nossa correção da atividade 15. Tá aí o que eu já falei para vocês. Vamos direto para a nossa atividade 15. A primeira questão: calcule a raiz quadrada exata de 0,25. Tá aí as alternativas. Vamos partir para resolver essa questão. Então veja que os valores aí são com uma casa decimal. Se eu tenho uma raiz quadrada de 0,25, nós podemos transformar isso aqui em uma fração. 0,25 centésimos. Ou seja, nós temos 25, a raiz de 25 sobre 100. Essa raiz de 25 sobre 100 podemos separar como sendo a raiz de 25 sobre a raiz de 100. Aqui nós temos duas raízes exatas e conhecidas. A raiz quadrada de 25 vai ser 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. Raiz quadrada de 100 será 10. 10, por que 10? 10 vezes 10 é igual a 100. Aqui nós temos 5 sobre 10. Nós poderíamos simplificar, mas veja que a fração, se a gente for ler ela, vai dar exatamente uma das respostas que está ali. Isso aqui corresponde a 5 décimos. Ou seja, 5 dividido por 10 será igual a 5 a 0,5. Ou seja, 5 décimos. Alternativa correta, letra D. Se fizéssemos aqui a simplificação, seria 1 sobre 2. A gente ia dividir 1 sobre 2, daria 0,5 também. Então, aí fica a seu critério, caso precise simplificar. Como aqui nós temos em valor decimal, a gente pode parar dessa forma mesmo aí que está na tela. Questão 2. Temos aqui também para calcular uma raiz quadrada exata, já que ela está na forma de fração, 25 sobre 64. As alternativas estão aqui no formato já de fração. E veja que aqui não vamos precisar nem transformar a nossa raiz em fração, porque nós já temos no formato que facilita. Como a gente trabalha só com raiz exata, nós já vimos aqui que a raiz de 25 já foi calculada na questão 1. Raiz de 25 é 5. A gente vai calcular agora a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 64, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? Esse número será 8.
porque 8 vezes 8 dá 64. Caso vocês não lembrem, vocês vão ter que fazer uma fatoração. Divide aqui em fatores primos, começando pelo 2. Veja que 64 por 2 é 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 por 2 é 8. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. E aqui é só fazer aquela raiz de 64. Como aqui nós temos raiz de 64, vamos agrupar aqui de 2 em 2. E o resultado será o mesmo que está aqui, 8. Estou fazendo aqui só para não ficar nenhuma dúvida em relação ao conteúdo. Se alguma delas vocês tiverem dificuldade, vocês fazem essa fatoração aqui. Certo? Cada 2 que eu junto aqui forma um par, ou seja, aqui eu tenho 2 ao quadrado, aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2. Tem uma propriedade de raiz que a gente pode cancelar, porque aqui na raiz quadrada tem um 2 que a gente não precisa colocar. Ele cancela todos os 2 que aparecerem aqui no expoente. Então vai ficar 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Que é a nossa parte aqui referente à raiz de 64. Então, nossa alternativa está correta e confirmada aqui. Letra A. Essa parte de fatoração a gente vai aprofundar mais um pouco aí, à medida que a gente for avançando nos conteúdos. Ok? Continuando aqui nossa aula, vamos direto aqui para retas paralelas e uma reta transversal. Quando eu falo em retas paralelas, eu estou especificando aqui mais, no caso, 2 retas, mas pode acontecer com mais de 2. Primeiramente, vamos entender aqui o que são ângulos externos e ângulos internos. Essa parte aqui é bem simples. Veja que os ângulos externos estão fora do meio dessas 2 retas paralelas, a parte de amarelo. Já os ângulos internos, que eu falo aqui, são esses 2, esses 4 na verdade, que estão entre as 2 retas paralelas. Então, ângulos externos, ângulos internos. Essa parte aqui é só para a gente ter as primeiras noções do que a gente vai apresentar agora, porque existem várias formas de representar ângulos, vários tipos de ângulos, que é necessário a gente iniciar logo sabendo o que é ângulo externo e ângulo interno. Agora aqui nós vamos trabalhar ângulos internos, externos, localizar eles aqui no desenho que eu vou apresentar agora. Ângulos alternos internos, ângulos alternos, quer dizer, eles alternam de lado, externamente e internamente. Ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, estão aí, no caso aí, do mesmo lado da reta transversal. Ângulos correspondentes, bem simples de entender, e o ângulos opostos pelo vértice. De acordo com o desenho aqui ao lado, vamos identificar, veja que está todos os ângulos numerados. Os ângulos internos são os que estão entre as 2 retas paralelas. No caso ali nós temos os ângulos 3, 4, 5 e 6. Olhe bem aqui no desenho e veja que esses ângulos eles estão entre as 2 retas paralelas. Qualquer dúvida você volta um pouquinho aí o vídeo e vê lá no exemplo anterior aí no desenho. Ângulos externos, os que estão fora dessas 2 retas paralelas. No caso aqui vai ser o 1, o 2, o 7 e o 8. Esses são chamados ângulos externos.
Agora vamos para a classificação mais importante, que são esses ângulos aqui abaixo. Ângulos alternos internos. Então eles se alternam dentro do limite aqui dessas duas retas paralelas. Eles são internos. Então só pode ser 3, 4, 5 e 6. Mas vamos formar pares aqui. O 3 e o 5 são alternos e internos. O 4 e o 6. O 4 e o 6 são ângulos alternos e internos. Eles estão internamente e veja que eles estão opostos em relação um ao outro no desenho ali. Deixa eu destacar aqui bem rápido. Veja aqui, ó, 3 é alterno a 5. Já o 4, ele é alterno ao 6. Esses ângulos têm a mesma medida. Então, se a gente sabe a medida de 3, se 3 for 30, por exemplo, automaticamente o 5 também será, o ângulo 5 será esse mesmo valor. Vamos para os ângulos alternos externos. Vai ficar claro aqui que o 5, no caso o 1, ângulo 1, colocar aqui 3 traços para representar aqui. O 1 é alterno a o 7. E o 2, deixa eu botar 4 tracinhos aqui. Lembrando que quando eu faço isso, eu estou dizendo que esses ângulos são iguais. Vamos colocar aqui de amarelo. Então, os ângulos alternos externos, no caso, são dois pares. O 2 com o 8. E temos ainda o 1 e o 7. A ordem aqui não importa, né? Lembrando que isso aqui é mais para a gente identificar. Lembrando que esses ângulos têm a mesma medida. 2 a 2. Então, no caso aqui, 3 tem a mesma medida de 5. 4 tem a mesma medida de 6. 2 tem a mesma medida de 8. E 1 tem a mesma medida de 7. Ou seja, eles são ângulos congruentes. Já a parte aqui de ângulos colaterais. Vamos esquecer ali o que eu passei, aqueles tracinhos. Ângulos colaterais. Eu vou apagar aqui para vocês, porque aqui muda a nossa definição. Ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado. Então não vou riscar muito. Os internos nós já temos aqui, ó. Colaterais, digamos que eles estão no mesmo lado. Então 3 e 6 são ângulos colaterais. Esse par aqui, ó, 3 e 6 são colaterais. O 4 e o 5 também são colaterais. 4 e 5. Colaterais internos. Então, entre as duas retas paralelas. Aqui é uma informação, um assunto muito importante de geometria, porque envolve muito em relação a ângulos. Quase tudo sobre ângulos está aqui na nossa tela hoje. Ângulos colaterais externos. Então, eles estão no mesmo lado, só que fora do meio dessas duas retas paralelas. No caso aqui, ó, o 2 é colateral com 7. Está do mesmo lado. 2 e 7 são ângulos colaterais entre si. 1 e 8 são colaterais também. Só que colaterais
externo. Então veja aí, ó, 3, 6, 4 e 5 são colaterais internos, estão do mesmo lado. Vocês vão entender, isso aí é uma questão de tempo de vocês pegarem. 1 e 8 são colaterais externos. 2 e 7 colaterais externos. Então essa diferença é bem sutil aí, mas veja que você pega lá do início, ângulos internos, identifica o que é ângulo interno. Depois tem ângulos internos, alternos e internos, ângulos alternos e externos, ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos. E aqui os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Estão na mesma posição em relação às duas retas paralelas. Então, por exemplo, aqui, o 1 e o 5, veja que eles estão na mesma posição, ó. Eles têm a mesma medida. 1 e 5 têm a mesma medida. 4. Vamos começar a dar a volta aqui. 2 é correspondente diretamente aqui. Tá até um risco aqui para vocês entenderem. Ó, 2 é correspondente de 6. 1 é correspondente de 5. Veja que está na mesma posição em relação a eles. Eles têm a mesma medida. Voltando aqui para mudar um pouco a cor. 2 e 6 são correspondentes, ou seja, tem a mesma medida. 3 e 7. 3 e 7. E 4 e 8. Então, temos aí 4 pares de números que são correspondentes. Ângulos opostos pelo vértice. Isso aí foi visto em uma aula aí anterior de geometria. Acho que foi a aula 12, se não estou enganado. Vocês conferem aí depois no canal. Ângulos opostos pelo vértice. O vértice é esse pontinho aqui de interseção entre as retas paralelas e a reta transversal. Então veja aqui que o 1 é oposto a 3, 2 é oposto a 4. Forma outros 4 pares. Então 1 é oposto de 3. 2 é ângulo oposto ao ângulo 4. 5 está aqui. 5, o ângulo 5 é oposto a 7. O ângulo 5 é oposto a 7. Eu alterar aqui só a ordem aqui, ficar 7 e 5, mas não tem problema. 6 e 8. 6 e 8 são ângulos opostos por um vértice. Então, gente, era isso aí que a gente tinha para entender. Se precisar, vocês vão vir aqui, dar uma pausa e analisar para poder responder as questões. Vamos ver um exemplo agora e entender como a gente vai aplicar isso. Primeiro, a gente vai identificar qual daqueles ângulos anteriores a gente vai trabalhar. Vamos determinar as medidas dos ângulos. No caso aí, ângulo B e ângulo A. Veja que aqui nós temos uma correspondência entre dois ângulos. Esse ângulo aqui, 3B menos 11 graus, é correspondente, ó, ao ângulo 2B mais 6. Então, o primeiro passo aqui é a gente encontrar o valor de B. Eu tenho aqui 3B menos 11 graus. Nós sabemos que ângulos correspondentes têm a mesma medida. 2B mais 6. Está aqui a nossa equação do primeiro grau. E vamos calcular o valor de B. Lembrando que aqui nós temos 3B. O 2B que está depois da igualdade é positivo, vem para cá negativo. Menos 2B. Igual a 6, que já está lá, 6 graus. Aqui eu tenho menos 11 antes da igualdade, vai mudar de lado, ele vai com o sinal contrário. Se está menos, vai passar a ser mais. Eu tenho 3B e tiro 2B, 3 menos 2, 1B, ou apenas B.
Quando eu somo aqui 6 com 11, eu vou encontrar o valor 17 graus. Chegamos ao valor de B, 17 graus. Agora, para a gente encontrar o valor de A, vamos usar outro tipo de ângulo que a gente ainda eu não tinha falado aí, mas que vocês sabem que quando eu somo dois ângulos que correspondem a meia volta, eles valem automaticamente 180 graus. Só que eu já sei qual o valor de B. Veja que aqui nesse ângulo aqui, eu vou já calcular para vocês e deixar esse 2B aqui vai ser 2 vezes o valor 17 graus. Ou seja, aqui eu vou ter 17 vezes 2, 34 graus, mais 6. Esse ângulo amarelinho aqui, ele vale 40 graus. Então, eu sei que A mais 40 graus é igual a 180. Agora a gente vai calcular o valor de A. Aí eu usei ângulos suplementares. Então, eu sei que A mais esse ângulo amarelo que a gente calculou agora, 40, será igual a um ângulo suplementar, ou seja, um ângulo de... Deixa eu ajeitar aqui que... um ângulo de 180 graus. E agora ficou fácil porque eu vou só passar o A, isolar o A de 180. 40 está positivo, vai passar com o sinal contrário, menos 40. O nosso A vale 180 menos 40. Temos o valor de A igual a 140 graus. Tá aí o exemplo sobre esse assunto aí, que envolve retas paralelas e uma reta transversal. Usamos os conceitos de ângulos correspondentes para os dois amarelos e ângulos suplementares. Eu nem falei lá, nem coloquei, porque se trata de um ângulo de meia volta. Eu acredito que todo mundo sabe que a soma de dois ângulos dessa forma aí, no caso do A e do ângulo 2B mais 6 graus, vale 180. Então tá aí a nossa atividade de hoje, determina a medida do ângulo X. Veja que aí nós temos ângulos correspondentes. Então você vai usar a mesmo exemplo anterior. Iguala e acha o valor de X. Como podemos classificar os ângulos na cor vermelha? Aí vocês vejam que são dois ângulos. Vocês vão ver que primeiro é você entender se eles são internos ou externos, ou ver se eles são correspondentes ou colaterais. Se são colaterais, estão do mesmo lado da reta paralela. Se são alternos, internos, vocês vão olhar as definições e verificar como é que se faz essa questão aí. Se eles são ângulos opostos, estão opostos a um vértice. Ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E a gente vai depois voltar aí, caso precise de alguma explicação. Até a próxima aula.